Nossa aula. Bem, gente, vamos continuar com a nossa aula, né? Hoje teremos a última aula do semestre, derivadas aplicadas agrárias, vamos ver aplicações dentro das ciências agrárias. Se houver alguma dúvida, pode perguntar, pode interromper a aula, não deixe a dúvida para depois, tá certo? Vamos saindo aqui devagarzinho. Vamos lá. A aula de hoje vamos ver interpretação do sinal da derivada. Numa função de produção, que é o que nós temos trabalhado dentro das agrárias, sempre através de função de produção, a aproximação entre dois valores poderá ser estimado por f de x mais delta x, aproximado f de x mais a derivada de f de x vezes o incremento, né? Ou a taxa de variação, ou a variação naquele ponto. Tá certo? Ou seja, se faz aí, a partir daí, uma estimativa da função produção, na realidade. Essa aproximação é uma estimativa. Se pode ser constante, pode ser crescente, pode ser decrescente. Isso vai de acordo sempre com a própria função e com o resultado. O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar se é crescente, decrescente ou se é constante através da primeira derivada, né? Ou seja, através do f' de x. Se o f' de x for maior do que zero, dentro de um intervalo, a função será crescente sobre esse intervalo, né? Se o f' for menor do que zero, ou seja, né, dentro desse intervalo, a função, né, naquele intervalo vai ser decrescente. Ou seja, em outras palavras, se quando eu derivar, fazer a primeira derivada aqui, der um número positivo, a função é crescente. Se der um número negativo, a função é decrescente, dentro do intervalo estudado. Se o f' for igual a zero, isso quer dizer que terá uma constante naquele intervalo, nem crescente e nem decrescente. Tá certo? Seria representado dessa forma aqui, ó. F' maior do que zero, a função é crescente no intervalo. A gente vê aqui, ó, crescendo. Se o f' for menor do que zero, a função é decrescente, né? Se for uma função quadrática aqui, ela é crescente, né? Se for uma função linear, está aqui crescente. F' menor do que zero, se for uma função quadrática, está aqui, né? Se for uma função linear, decrescente. E f' igual a zero, isso quer dizer, né, função quadrática, né, função linear, função quadrática. Quer dizer que se der igual a zero, quer dizer que aqui é uma constante, né? A função linear vai ser constante. Se for quadrática, vai ter um ponto de máximo, ou vai ter ponto de mínimo, ou um ponto de inflexão. Tá certo? Mas na frente a gente vai ver isso mais detalhadamente com a segunda derivada. Ainda hoje. Né? Então a gente consegue visualizar bem aqui como é o comportamento dessas funções. Tá certo? Concavidade para baixo, ponto de máximo. Concavidade para cima, né? Concavidade é a abertura, ponto de mínimo. Mudança de concavidade, ou seja, está para baixo. E depois de um certo ponto, vai para cima. Aí tem aqui um ponto de inflexão. Ponto de mudança de concavidade. Tá certo? Quando a gente analisa se é crescente, se é decrescente em determinado intervalo, a gente sempre vai observar justamente no valor da raiz, no valor de x, né? Pode ter uma ou mais raiz. Se houver uma raiz, né? Se eu tenho uma raiz, quer dizer que vai dar uma reta, né? E aí você observa sempre um ponto. Se você observar a esquerda desse ponto aqui, se estiver abaixo do x, isso quer dizer que o valor de y é negativo, né? Ou seja, o valor de y está aqui, ó. Nós sabemos já que o que está abaixo do x é negativo, o que está acima é positivo. Então, se a gente calcula e antes do x aqui está abaixo, né, do y aqui,
desse valor de x, quer dizer que o valor de y é negativo. Esse que está acima quer dizer que o valor de y é positivo, né? Y maior que zero, y menor que zero. E o x vai ser esse valor aqui, de menos b sobre a, dentro dessa função linear, né? Nós já vimos isso aí. Se for o contrário, tá certo? Tá aqui antes, se tiver acima, vai ser positivo. Ó. Se está acima, é positivo. Né? Se for antes, isso quer dizer que quando for menor do que esse valor, né, o que é antes é menor, vai ser valor positivo. Se for depois, né, quer dizer, maior vai ser valor, o y vai ser um valor negativo, né, vai ser menor do que zero. Em outras palavras, se eu achar um ponto, menos b sobre a aqui, de uma função linear, menos b sobre a, um ponto. Pega a função linear, pega o valor de b, dividiu pelo valor de a, negativo. Se antes dele, ou seja, se menor do que esse valor, der negativo aqui abaixo, tá vendo? Tem esse comportamento. Se for maior do que esse valor aqui, vai estar aqui o valor de y positivo. Isso quando a função é crescente. Então, antes do ponto que passa aqui no x, né? Se estiver antes aqui, quando a função é crescente, isso quer dizer que dá um valor negativo. Se está depois, isso quer dizer que dá um valor positivo. O valor de y é y maior que zero e y menor do que zero. Se a função é decrescente, o que está antes dessa raiz, menos b sobre a, antes, quer dizer menor que a raiz, menos b sobre a. Se é decrescente, quer dizer que o valor é positivo. Se está depois, quer dizer maior, menos b sobre a, o y é negativo. Numa função quadrática, nós temos comportamento diferente, tá certo? Nós temos duas raízes, x1, x2. Se a concavidade dessa função estiver para baixo, olha a concavidade dela, para baixo, isso quer dizer que o valor de A aqui é negativo, concavidade para baixo, valor de A negativo. O que está antes de x1 é menor do que zero, quer dizer negativo. O que está depois de x2 também é menor do que zero, quer dizer negativo. E o que está entre x1 e x2 é positivo, maior que x0. Estou falando do valor de y. O que está antes de x1, o valor de y é negativo, menor do que zero. Depois de x2, maior que x2 é positivo, é negativo, menor do que zero. Entre x1 e x2, o y é positivo, maior que zero. Tá certo? Se a concavidade for para cima, acontece o contrário. Antes de x1, ou seja, menor que x1, vai ser maior que zero. Maior que x2 vai ser maior que zero. Entre x1 e x2, ou seja, maior que x1 e menor que x2, vai ser menor do que zero, vai ser negativo. Então, quando a gente observa essas figuras, começamos a entender aonde os intervalos começam a ser positivo ou começam a ser negativo, tá ok? Vamos para uma questão. Olha aí, ó. A vazão numa tubulação de irrigação na horizontal, considerando a vazão em centímetros por segundo, né, numa tubulação de irrigação na horizontal, considerando a distância do jato igual a 30 centímetros, poderá ser dada em função do diâmetro do tubo, D, sendo dada por Q em função de D, né, Q é a vazão, em função de D igual a 375 vezes D ao quadrado. Em que D, o domínio, né, esse D é o D de domínio, é igual a Dzinho, né, o D minúsculo, pertencente aos reais, esse D minúsculo é o diâmetro, variando esse diâmetro entre 7,5 e 15. Maior ou igual que 7,5, menor ou igual que 15. Então, essa vazão é para esse intervalo aí, de 7,5 até 15.
Ele diz isso. Calcule a derivada da vazão, Q em função de D, chamada de Q', né, em função de D, justificando seu significado. Calcule a vazão aproximada quando extrapolar o diâmetro em 0,01 centímetro. Ou seja, qualquer valor que eu pegar aí de 7,5 até 15 e eu aumentar 0,01 centímetro, o que acontece com a vazão? Essa é a pergunta. Olha que questão interessante, viu? Eu tenho uma vazão, a minha vazão vai estar em função do diâmetro, tá certo? E é dada por essa equação, QD igual a 375 vezes d ao quadrado. O estudo dessa vazão está no intervalo de 7,5 até 15, e ele diz, ora, se eu ultrapassar esse diâmetro em 0,1 centímetro, o que acontece? Ou seja, se eu disser que eu vou ter um tubo de 7,5, e na realidade, quando for medir, o tubo saiu com 7,51 centímetros. Ou um tubo de 8 e saiu com 8,01, ou seja, um pequeno erro, né? Eu extrapolei aí. O que acontece? Qual seria a vazão dessa tubulação na realidade? Porque se eu colocar aí que é 7,5, basta eu substituir, né? 365 vezes 7,5 ao quadrado, eu tenho minha vazão. Quando o tubo for 7,5. Se ele for 15, 365 vezes 15 ao quadrado, e eu tenho minha vazão. Se for 8, 365 vezes 8 ao quadrado, tenho minha vazão. Qualquer que seja a tubulação aí dentro desse diâmetro, né, eu posso estar vendo de acordo com o valor escolhido na tubulação, tá certo? Mas vamos lá. Calcule aí essa derivada. Eu vou responder essa primeira e vou deixar a segunda para vocês responderem. Tá certo? Então, vou calcular a primeira derivada, né? QD, Q' de D, e vou justificar o seu resultado. Então, eu tenho uma função Q em função de D é igual a 375 vezes D ao quadrado. Se eu derivar, né, a derivada de D ao quadrado é 2D, né? Então, eu vou pegar 2D e multiplicar por 375, né? Então, primeiramente, vamos calcular essa derivada. Entendeu? Então, a derivada de 375 vai ser 2 vezes 375 vezes D menos 1, não é isso? Então, eu vou ter aí Q' de D igual a 750D. Essa é a minha derivada. Em seguida, eu vou substituir um valor de D no intervalo aí no domínio qualquer. Neste caso, vamos usar aí o D igual a 9. E aí justificar o meu resultado baseado nele. Mas pode ser escolhido qualquer valor, viu, gente? É de 7,5 até 15. Eu escolhi o 9, mas vocês podem escolher o 7,5, pode escolher o 8, o 15, né? O 7,10. Né? Qualquer valor que você queira escolher, qualquer valor. Né? 7,5, 8, 9, 8,5, 10, 10,5, 11. A vantagem é essa, né? Não vamos escolher nem o valor menor e nem o maior, é escolher um no meio aí qualquer que seja. Qualquer valor que você escolher, os cálculos são semelhantes. Os valores vão dar diferente, porque a vazão para 7,5 é uma, a vazão para 8 é outra, a vazão para 15 é outra, a vazão para 10 é outra, a vazão para 9, que é a que eu vou calcular aqui, é outra. Né? A gente aí vai ter alteração, por quê? Porque tem taxa, né? Quando a gente faz o Q' de D, vai ter aí uma taxa de variação dentro desse valor. Tá certo? Então vamos lá. Então, Q' de D, eu vou utilizar o 9 aí, substituindo, né? Eu vou ter Q' de 9 vezes 750 vezes 9. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Não, tá aí não. Professor, esse 2 saiu da onde? Oi? O 2 ali que está multiplicando o 375. De onde é? Sim. Esse aqui?
Isso. É do ao quadrado ali, né? D ao Viu quadrado. aí agora? Tá vendo aí? Ah, sim, agora entendi. Né? Eu tenho a função, ó, tem que prestar atenção na aula aí, o detalhamento, certo? Tem a função 2, derivando, ele vem para frente e subtrai um dele, não é isso? Aí 2 vezes 375 vezes D, 2 menos 1, correto? Correto. Certo? Entendi. Ô, professor, se fosse menos 2, iria somar com 1, mas Isso, iria continuar menos 2 lá na frente, né? Para multiplicar pelo 375. isso, Certo. isso. Ia ser menos 2 menos 1, né? Tem que tomar cuidado, não é somar com 1, é menos 2 e subtrair de 1. Eu sei, porque você já vai logo Mais iguais direto. somos. Isso, mas tem que tomar cuidado quando fala, para não dar a ideia de que seria menos 2 mais 1. Uhum. Aí você diz, professor, se fosse menos 2, ia ficar menos 2 menos 1, não é? Correto. Aí somava, não é isso? E repetia o sinal? Sim. Tá certo? Então, multiplicando 750 vezes 9, tem aí, ó, 6.750. Ou seja, eu escolhi o 9, eu tenho aí a minha variação no diâmetro 9. Ou seja, quando o diâmetro for 9 centímetros, observa o diâmetro 9 centímetros, a vazão irá variar 6.750 centímetros cúbicos por segundo. Então, observe. Aí, na escolha do 9, eu vou ter essa variação na vazão. Tá certo? Essa variação da vazão ali próximo a 9. Esse é o significado. Agora, se eu extrapolar aqui 0,1 centímetro nesse diâmetro, no 9 que eu escolhi, né, o que vai acontecer? Então, vou aumentar aqui, ó, na vazão, eu vou botar um 0,01. Né, vai ficar 9 mais 0,01. Eu tenho que saber qual é a minha vazão, quando for 9, e o meu incremento aqui de 0,01. Ou seja, extrapolando o diâmetro em 0,01 centímetro, temos uma variação aqui de 0,01, né, positivo, porque estou extrapolando para mais. Então, vou pegar aqui, ó, Q é igual a D mais 0,01, aproximadamente a vazão de Q, em função de 9, no diâmetro 9, mais a variação, que é o Q', a variação da vazão é o Q', né? A variação da vazão Q' vezes no diâmetro 9 vezes o que foi variado, 0,01. Então, se eu fizer isso aqui, ó, primeiro eu não tenho ainda o valor de Q9, então eu vou achar, substituir aqui o 9. Eu já tenho o valor de Q'9, mas o de Q9 eu não tenho. Então, vou substituir aqui e encontrar o valor, né? Q9 é igual a 375 vezes 9 ao quadrado, peguei a função. Multiplicando isso aqui, eu vou ter, né, 375 vezes 9 ao quadrado dá 30.375 centímetros cúbicos por segundo. Né? É em torno de, se fosse transformar isso em litro, ficaria quanto? Quem me diz aí? Uma boa pergunta. Seria quantos litros? Na unidade de metro cúbico, 1 litro são quantos? Pode ser metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Alguém sabe me dizer? Aline? Se estiver me ouvindo. É meu, professor. Eu estou ouvindo. Nós falamos sobre isso esses dias. Foi, mas eu tava lembrando.
Que o Pois senhor é. falou, só não lembro quanto. Tá vendo aí? Ou seja, eita, o professor fala, é mesmo que nada, não tem jeito. Não, é Mas muita informação. é muita informação, é? Bem, então vocês agora vão ter a informação gravada. Quem sabe aí já fica melhor, né? Pronto, agora eu vou aprender. Aqui, ó, é centímetro cúbico. Um litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico, tá certo? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, tá bom? 1.000 litros, né? Se eu fosse pegar 1.000 litros, aí daria 1 metro cúbico. Né? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Se eu quisesse, aí se eu for para a segunda casa, é só dividir por 1.000, que eu vou ter 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. 1 litro. Nesse caso aqui, 30.375, se eu dividir por 1.000, eu transformo centímetro cúbico em decímetro cúbico. Então, se eu dividir 30.375 por 1.000, vai ficar 30,375 decímetro cúbico. Logo, se 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então 30,375 decímetro cúbico é igual a 30,375 litros. Então, nesse caso aí, a minha vazão seria de 30,375 litros por segundo. Essa é a vazão. Tá certo? A cada segundo vai sair 30,375 litros. Copiado? É só colocar a vírgula no lugar certo. É só dividir por 1.000, que a vírgula vai para o lugar certo. Bem, assim a aproximação da vazão para o diâmetro extrapolado, para esse diâmetro de 0,01, vai ficar dessa forma, né? Agora, olha aqui. Ó. O Q de 9 mais 0,01 dá 9,01, é aproximadamente a vazão, né, no ponto 9, no diâmetro 9, aqui, mais a derivada nesse ponto 9, que é a variação no ponto 9, que deu 6.750, vezes 0,01. Então, eu vou ter aqui, né, a minha vazão, quando extrapolar 0,01 centímetro, vai dar uma vazão de 30.442,5 centímetros cúbicos por segundo. Ou, se eu transformar isso aqui em litros, vou dividir por 1.000, e vai ser 30,442 decímetro cúbico por segundo, ou 30,442 litros por segundo. Se eu quisesse saber qual foi o meu aumento, né? Aí eu teria aí que deu 0,22%. Observe que antes a minha vazão era de 30,375 litros por segundo e agora é 30,442 litros por segundo, né? Ou 30.442 centímetros cúbicos. Observe que teve um aumento aqui da vazão que era quando eu aumentei só 0,01, de 0,22%, um aumento pequeno, né? Mas se eu quiser saber qual foi esse aumento, ó, basta simplesmente eu pegar 100 menos, né, que eu vou dar em percentual, menos QD, que é o Q com o valor, né, sem ser aproximado, sem ser extrapolado, vezes 100 dividido pelo Q' de D. Né? Então, vou pegar aqui, ó, 100, né, como eu estou usando o valor de 9, e aqui eu vou ter 30.775 vezes 100 dividido por 30.442,5. Tá certo? Alguma dúvida? Por enquanto, não.
Pessoal, tudo certo aí? Dúvida? Na realidade, aqui seria... Não é o quelinha, né? Aí é um erro meu. Seria o Q, D mais o delta D, né? Agora que eu estou vendo aqui, a gente só vê quando... Nesse caso aqui... É isso? Isso aqui. Substituiu. Deu esse valor aí de vocês? Gente. O pessoal, hoje está difícil, né? Tem que seja a última aula hoje, vocês estão assim, dormindo na vida. Fim de período, professor, a pessoa fica só o desenho. Oi? Fim de período, a pessoa está só existindo. Tá bom. Vou deixar essa questão aí para vocês resolverem em casa. Agora não, depois. É só para vocês se divertirem um pouquinho. Tá certo? É bem semelhante a essa outra. Assim que terminar a aula hoje, eu já envio também tanto o vídeo quanto a aula de hoje. Viu? Para ter tempo aí para estudar direitinho. Vamos ao terceiro exemplo. Eu vou logo para esse terceiro exemplo, porque esse segundo exemplo é muito semelhante. Aí eu vou logo para esse terceiro, tá bom? Ele diz isso. Considerando o aumento de 8% ao mês no último ano no preço do saco do milho, né, que foi descrito pela equação PT é igual a P0 vezes A elevado a T. A gente vê que é uma função exponencial, né, de base qualquer, A elevado a T. Supondo que o valor inicial P0, quando T é igual a zero, foi de R$ 35,00, qual será a taxa de crescimento do preço do saco do milho quando T for igual a 12 meses? Então, ele quer saber qual é a taxa de crescimento. A taxa de crescimento do preço quando T for igual a 12 meses, né? É só derivar aí o P' e substituir no 12, né? Mas vamos lá os cálculos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar minha equação, né? PT é igual a P0 a T. O PT, o valor inicial aqui é 35, né? Que foi o valor no tempo zero, lá quando há um ano atrás. 1,08, porque a taxa é de 8%. Né? Então, se aumentou, isso quer dizer que é 1 mais 0,08. Quem está esquecido, eu vou rever aqui esse cálculo para mostrar a vocês, né? Não sei se vocês lembram lá, mas o valor de A, ele seria 1 mais a taxa, que pode ser de crescimento ou decrescimento. Se for mais, é porque houve um aumento, um acréscimo. Se for menos, é porque houve um decréscimo. Como é que diz? Que considerando um aumento de 8%, então a gente levou em conta aqui que é mais N. Se fosse um decréscimo de 8%, aqui seria menos N. Lembra lá quando nós estamos função exponencial, e eu falei sobre, aqui é um fator de crescimento, e o N seria a taxa de crescimento. Se o N, que é a taxa de crescimento, é 8%, dividido por 100, vai dar 0,08, que aqui está em percentual, e eu vou colocar em decimal. Então, vou pegar aqui o A, vai ser 1 mais o N. Se o N é 0,08, então o A ficou 1,08, certo? Confirmado aí, para que vocês estavam esquecidos. Mas vamos resolver a questão. Eu só fiz colocar essa explicação para mostrar a você aqui o valor de A. Né? Então, vamos lá. Pegando aqui a função 35
vezes 1,08 elevado a T. A taxa de crescimento do preço do milho em 12 meses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar. Vocês lembram que a taxa de crescimento, né, quando eu calcular pela derivada, no ponto P, eu vou aí estar derivando uma função exponencial, né? 1,08t. Então, ó, P em função de t, o 35 é uma constante, ele continua, né? Vezes 1,08t, a gente repete a função exponencial, vezes o logaritmo da base. Lembra que a derivada de uma função exponencial seria a própria função, 35 vezes 1,08t, vezes o logaritmo da base da exponencial. Logaritmo natural. Nesse caso aqui, a exponencial é 1,08, então logaritmo natural 1,08. Tá certo? Eu posso calcular esse valor aqui, ó. Log de 1,08 vezes 35 vai dar 2,636. Calculei para ver. 35 vezes logaritmo natural de 1,08. Por quê? Porque 1,08t continua, porque está elevado a t aqui, ó. Então não muda, tá certo? Então aqui eu tenho minha função derivada. Eu derivei a minha função. Então a função pt igual a 35 vezes 1,08t, quando eu derivei, ela ficou 2,6936 vezes 1,08t. Observe que a base continuou do mesmo jeito, só o coeficiente aqui, o P0, foi que mudou, tá certo? Ora, o que é que isso mostra? Que se PT é maior do que zero para todo o tempo, né? A gente sabe disso, que essa variação vai dar maior do que zero, porque sempre é maior do que zero, né? A função PT, ela não dá igual a zero, porque a função exponencial, ela não tem valor negativo para y. Então, é sempre, aqui nesse caso aqui, maior do que zero, é uma função crescente no tempo. Assim, quando t for 12, tem-se o seguinte, ó. Substituindo aqui no lugar do 12, ó, no lugar da função, aí eu vou encontrar a minha taxa de crescimento, que é o que estava perguntando. Então, quando for 12 meses, eu tenho uma taxa de 6,7829, né? 6,78 aproximadamente aqui, aos 12 meses. Então, eu peguei a função derivada. A função derivada, a primeira derivada sempre vai dar a taxa de variação. Nesse caso aqui da função exponencial, a taxa de variação é uma taxa de crescimento. Tá certo? É positivo, é de crescimento, então 6,78 aí a taxa de variação. Agora, se eu quiser saber, né, eu digo, olha, mas eu quero saber aí se eu alterar uma unidade aí, qualquer a partir do t, né, igual a 12 meses, o que vai acontecer com 35 de acréscimo? Ou seja, lá no início, né, a gente teve R$ 35 a saca do milho há um ano atrás, e teve um acréscimo durante os 12 meses aí de 6,78, né, desse último mês, podemos assim dizer, reais. Aí o que acontece? Se nesse próximo 15 dias, né, 15 dias é o quê? Metade de um mês, não é isso? É 0,5, meio mês. Nos próximos 15 dias, quanto estará custando o milho aproximadamente? Então, observe que eu criei uma variação, né? Eu quero saber nos próximos 15 dias o preço do milho, né? O que é que eu vou fazer? P em função, PT mais ΔT, né? Esse ΔT vai ser justamente o meu incremento aqui de meio mês, aproximadamente igual a PT mais a derivada de PT vezes o ΔT. Então, eu vou ter aqui, ó, nesses 12 meses, estimando o custo de milho para 15 dias, quando ΔT é igual a 0,5, né? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou ter aqui, ó, 12 mais 0,5, que é mais 15 dias, P de 12, mais P' de 12 vezes 0,5.
O P de 12 eu vou ter que calcular, que eu não calculei ainda, né? Então, substituir aqui na função geral, quando for 12, o P de 12. Então, eu vou ter que P de 12 é igual a 35 vezes 1,08 elevado a 12. E aí eu vou ter um ano depois, né? Ou seja, o ano passado era 35 e esse ano o saco do milho estava a R$ 88,14. Daqui a 15 dias, estimando ainda nesse valor aí que foi colocado, né? Se a gente fizer por essa equação, daqui a 15 dias, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o P de 12,5, né? 12 meses mais 15 dias, é igual a 88,14, que é desses 12 meses que teve, mais a taxa de variação nos 12 meses, que foi de R$ 6,78, a taxa de variação nos 12 meses, vezes os 15 dias, que é o 0,5. Então, eu vou ter aqui, né, de R$ 91,53 por saco. Tá certo? Seria uma estimativa a ser realizada aí. É um incremento aí de um pouco mais de R$ 3, né? Podemos dizer. Quase R$ 3,39, né? Tá certo? Alguma dúvida? Estamos seguindo. A gente vai ver agora a derivada de ordem superior, ou o que nós chamamos de segunda derivada. A derivada de ordem superior, a segunda derivada, é a derivada da derivada, né? Podemos assim dizer. Então, como definição, a gente diz isso. A partir da definição da derivada, se pode concluir que a derivada é uma função. Ou seja, dessa forma a gente pode dizer assim, que derivada da derivada é o que nós chamamos de derivada de segunda ordem, derivada de ordem superior ou simplesmente segunda derivada. Tá certo? Assim podemos chamar. Ou seja, a segunda derivada de uma função f de x em relação à variável x é detonada por f duas linhas de x. Ou d2 d2 dx ao quadrado de f de x. Claro que essa definição sempre, como também a derivada de a primeira derivada é quando existem limites laterais, né? Tem que ter os dois limites, logicamente. Então, a gente ter dado pela mesma equação aqui, ó. A segunda derivada agora vai derivar a função derivada. Eu vou derivar a função derivada, f' de x mais ΔX menos f' de x mais ΔX. Tá certo? Então, na prática, é calcular, a segunda derivada é calcular a derivada a partir da derivada. Simplesmente isso. Derivar a segunda vez, né? A segunda derivada. Vamos ter da seguinte forma aqui. Aplicando a definição da derivada, calcula a segunda derivada da função. Observe o que ele coloca aqui, ó. Aplicando a definição, né? Que ele quer pela definição. Vale lembrar aí, né, que se eu fosse aplicar a regra, eu faria simplesmente, né, 3 f de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Aplicando a regra, ficaria f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 3. Né? O 10 aqui seria uma constante, é 0. A derivada de x é 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 2 dá 4, 4x. E 3 vezes x dá 3x. Tira 1 daqui, 3 menos 1, 2. Então, 3x ao quadrado, né? Ficaria assim, ó. E se eu fosse calcular a segunda derivada daqui, né? Vai ficar 2 vezes 3, 6. Né? 6x menos a derivada de 4x é 4. E a derivada de 3 seria 0. Então, ficaria 6x menos 4. Ó. Ficaria assim, a segunda derivada. Porém, essa palavrinha mágica aqui, né? Definição da derivada, me permite dizer que eu tenho que calcular essa derivada utilizando o incremento,
a variação, o ΔX. Ou seja, a minha segunda derivada aqui, eu vou derivar primeiro pelo limite. Vocês lembram ainda, né? Que a gente derivou essa função, deu esse valor aqui, ó. Nós já fizemos ela, a primeira derivada. Concordam? Primeira derivada. E aí ele quer saber agora qual é a minha segunda derivada. Então, eu calculei a primeira por definição. F' de x é igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Esse é o F', o F é uma linha. Nesse caso aqui, o F' de x deu 3x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Que foi aquele resultado lá que nós vimos. Tá ele aqui, ó. F' agora é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 3. Se eu quiser calcular aqui a segunda derivada, F', ó, x mais ΔX é igual a 3, no lugar do x, x mais ΔX, menos 4, no lugar do x, x mais ΔX, mais 3. E aqui, olha, df2 dx ao quadrado, em f de x, é igual ao limite de f' de x mais ΔX menos f' de x dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Então, agora eu vou pegar a função derivada, que essa função aqui foi a função derivada. Aí eu aplico o limite, né? Então, aqui, ó, o f' de x é esse, o f' de x mais ΔX é esse valor aqui, ó. Deixei até colorido aqui para entender melhor, para ver quem é quem. E aqui é só resolver, né? Então, tente resolver aí o que vocês já fizeram aí. Será que ainda consegue fazer? Consegue, gente? Multiplicando aqui, ó, menos 4x vezes x, menos 4 vezes x mais ΔX, eliminando parêntese, aqui elevando ao quadrado, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes ΔX mais ΔX ao quadrado, aqui. Eliminei o parêntese, eliminei aqui o parêntese. Aqui eu tenho números opostos, aí eu posso simplesmente eliminar. Vem aqui, ó, eu elimino, certo? Quando eu elimino aqui, ó, eu vou ficar com 3 vezes x ao quadrado, 3x, 3 vezes 2, 6x ΔX, 3 vezes x ΔX. Aí 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado também eu posso eliminar. Tá aí, ó. Eu pude eliminá-lo tranquilamente. Quando eu faço isso, ó, me sobrou 6x mais 3ΔX menos 4ΔX. Não é assim? Posso colocar em evidência, tranquilamente. Quando eu coloco em evidência, tirando aqui o ΔX vezes 6x mais 3ΔX menos 4. Posso simplificar. Ao simplificar, aí eu já posso aí, né, ficar com 6x mais 3ΔX menos 4. Aí eu posso aplicar aí o limite. Quando aplico o limite, aí resta 6x menos 4. Essa é a nossa derivada aí por definição. Alguma dúvida?
Bom, bom É saber. grande, viu? Misericórdia. É uma boa questão aí para uma prova. Agora sim, valor. Vamos lá, né? Interpretação do sinal da segunda derivada. Então, agora vamos partir para a segunda derivada, né? Então, eu vou ter aí, ó. Para interpretar o sinal da segunda derivada, a gente tem que entender lá a primeira derivada que nós acabamos de fazer. A primeira derivada, ela mede a taxa de variação. Já a segunda derivada, ela mede a velocidade dessa taxa de variação, né? Ou seja, um está medindo o quanto está variando e o outro a velocidade de o quanto isso vai estar variando. Então, por isso que a primeira derivada, a segunda derivada depende da primeira. Então, o que nós acabamos de ver agora há pouco foi a taxa de variação, né, que nós tínhamos lá logo no início da aula, para a interpretação do sinal da primeira derivada. Você ali calculava a taxa de variação. Na minha segunda derivada, eu já calculei a velocidade da minha taxa de variação, como a função está variando, qual é a aceleração dela, tá certo? Seria dado dessa forma. Valendo ressaltar que, né, f' de x define os intervalos se uma função é crescente ou decrescente, né, ou até mesmo constante em determinado intervalo, e já o o f duas linhas, né, de x, ele tem o seguinte, ó, o f duas linhas vai dar a seguinte informação. Se eu tiver, né, a segunda derivada, f duas linhas de x, maior que zero, ou seja, positivo em um determinado intervalo, a gente vai saber que o f1' é crescente naquele intervalo e a concavidade é para cima. Observe, se a segunda derivada der um valor positivo, ela diz que a concavidade é para cima. A primeira derivada diz que é crescente. E a segunda derivada diz que a concavidade é para cima. Se o f duas linhas for menor do que zero, ou seja, negativo, a segunda derivada for negativa, o f1' será decrescente naquele mesmo intervalo e a concavidade vai ser para baixo. Então, quando o f duas linhas for negativo, a concavidade é para baixo e o f1' será decrescente naquele intervalo. Se a segunda derivada der igual a zero, aí é um ponto de mudança da concavidade, né? É o chamado de ponto de inflexão, né? Pode ser da concavidade ou até também da taxa de crescimento, se for uma função quadrática, por exemplo, de quando está crescente para o momento decrescente, que é enquanto aí o ponto máximo, tá certo? Em resumo, essa figura aqui, ó. A primeira derivada, você vê aí, f' de x maior que zero, f' de x menor que zero e f' de x igual a zero. Três situações. Quando f' de x for maior que zero, eu tenho três situações também. Observe que quando f' é maior que zero, a função é crescente. Quando f' é menor que zero, a função é decrescente. Agora, a segunda derivada vai dizer se a concavidade é para baixo ou para cima. Se a segunda derivada for maior que zero, aqui, ó, a concavidade é para cima. Olha aqui, a concavidade é para cima. Se for menor que zero, negativa, a concavidade é para baixo. E se for igual a zero, é aonde corta a mudança da concavidade. É onde a concavidade era para baixo, é o ponto que muda a concavidade para baixo e mudou para cima. É o chamado de ponto de inflexão. Se a função for decrescente, ele tem o mesmo comportamento. Se f' for maior do que zero, aqui, ó, concavidade para cima. Só que a função aqui agora é decrescente, está descendo. Ó. Nesse caso aqui, ó, a função é partindo da direita para a esquerda, está crescente. Ó. Concavidade para cima, crescente. Aqui a concavidade é para cima, mas é decrescente.
Se a segunda derivada for menor do que zero, é concavidade, aí para baixo e decrescente. Decrescente. E aqui é decrescente também, a gente vê, é decrescente, mas também a mudança de concavidade. Tá certo? Que é o ponto de inflexão. Se a segunda derivada aqui for negativa para a primeira derivada igual a zero, então eu vou ter aqui ponto de mínimo, ponto de máximo e ponto de inflexão. Então, quando eu calculo aqui a primeira derivada e eu coloco ela igual a zero, isso quer dizer que eu vou achar as raízes da função. Calculei a primeira derivada, coloquei igual a zero, eu vou achar os pontos. Essas raízes, ela tem três opções, né? Pode ponto de inflexão. O ponto Travou. mínimo, pois não? Travou um pouco. Mas voltou já. O ponto de mínimo, né? O ponto de mínimo aqui, ó, concavidade para cima. Ponto de máximo, concavidade para baixo. Mudança pode ser, né, decrescente ou pode ser crescente, mudança com cavidade, tá bom? Vamos ver com um exemplo. Olha aqui um exemplo. É até aquele que eu pedi para vocês fazerem em casa, só que para uma outra situação. Aqui é diferente. Aqui eu estou querendo saber qual ponto, os intervalos que a função é crescente ou decrescente e qual o ponto de inflexão, tá certo? Então, a gente vê aqui, ó. Em um experimento, né, ele diz isso, né? A resposta à cultura do milho, grama por vaso, adição de fósforo X, em que o X está de 0 até 210 ppm de P, aproximou-se pela função abaixo. 6,7287, mais 0,61792, X, 0,000678x ao quadrado, menos 0,00083x ao cubo. Ele quer saber encontra o intervalo que a função é crescente, decrescente e o ponto de inflexão. E justifique seus resultados. Use essas informações para esboçar o gráfico da função. Então, vamos ver lá, vamos ao passo a passo. A gente tem aqui, para analisar o sinal, né, eu vou derivar, fazer a primeira derivada, aí eu vou encontrar as raízes, quando a derivada for igual a zero, né? A gente consegue ver aí, tá certo? Então, eu vou ter aqui... P' vai ser igual a 0,61, tirei aqui, ó, isso aqui é zero. A derivada de x é 1, uma vez esse número é ele mesmo, mais, aqui eu vou pegar 2 vezes 0,00678, dá 1356, né, 1356x, menos, eu vou pegar esse 3 aqui e multiplicar também por 0,000083, x ao cubo vai dar 3,83 vai dar 249x ao quadrado. Então, derivado. Se eu pegar esse valor aqui, ó, eu vou ter o seguinte, colocar igual a zero. Se P' de x é igual a essa função, e P' de x é igual a zero, então essa função aqui também é igual a zero. Olha aqui, ó. Ela também pode ser escrita dessa forma aqui, né? Eu posso colocar ela em ordem, se quiser, ó. E aqui está o valor de C, o valor de B e o valor de A de uma função quadrática. A ordem seria A, B e C. Mas tanto faz, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Se eu respeitar os sinais aqui do jeito que está, não tem problema. Esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. A, B, C. O que eu tenho que entender é que o A é o valor que está com o x ao quadrado. O B é o valor que acompanha o x, e C é o termo independente. Então, se eu tenho aí uma função quadrática, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Né? Então, resolvendo isso aí, o que é que eu vou ter? Substituindo no lugar do b, né, o valor de b, no lugar do a, o valor que equivale, no lugar do C também, no lugar do A aqui também o valor equivalente. Calculando, que menos por mais vai ficar menos, mais ou menos, vou calcular esse valor aqui,
né? Mais por menos dá menos. 2 vezes esse valor também eu calculo. Então, eu vou ter aí, ó. Tá certo? Tirando essa raiz quadrada, aqui, tem esse valor. Aí eu vou fazer aqui, ó, o x uma linha soma esse valor com esse, e o x duas linhas subtrai esse valor desse. Na realidade, aqui, menos esse valor, mais esse valor, sinais diferentes, eu vou subtrair, né? Colocar o sinal do maior, o maior é esse, certo? Então, vai estar esse valor aqui, menos dividido por esse. Quando eu dividir esse valor por esse aqui, menos 132,64. E o x de uma linha vai ser menos esse valor, menos esse. E sinais iguais eu vou somar e repetir o sinal. Então, somei e repeti o sinal. Aí, quando eu dividir também por esse valor, deu 187,10. Ou seja, o x uma linha e o x duas linhas, né, deu esse valor. Em outras palavras, ó, para analisar esse sinal, eu encontrei as raízes. Nesse caso, o x1 foi menos 132,64 e o x2 igual a 187,1. Tá certo? Esses são os valores que nós encontramos. Se eu encontrei esses valores, aí eu posso tranquilamente entender o meu intervalo. Se eu pegar valores menores, aliás, entre esses dois valores aqui, eu vou observar que na minha função derivada aqui, se eu botar valores entre menos 132,64 e 187,1, eu vou ter aqui um valor positivo, maior que zero, função crescente nesse intervalo. No entanto, se eu olhar valores menor que x1 e maior que x2, como está aqui, eu vou ver que é negativo. A função ela é decrescente nesse intervalo. Eu vou mostrar isso a vocês. Viu? Observa aqui, se a gente for analisar dessa forma, aqui, né, como podemos ver, a concavidade aí, Concavidade para baixo. isso. Concavidade é a abertura. O que está para baixo aí é a convexidade. Tá certo? Aqui, concavidade para cima. Certo? A gente pode observar aqui, se está para cima, como eu tinha mostrado anteriormente, lá no início da aula, o x1 e o x2. O x1 aqui é menos 132 e o x2 187. Se a gente observar aqui, entre o x1 e o x2, entre o x1 e o x2 aqui, tá vendo aqui, para o valor de A maior que zero. E nesse caso aqui, a concavidade para A menor do que zero para baixo. Nesse caso aqui, se a gente observar, o valor de A, ele é negativo. A negativo, esse segundo caso aqui. Se o A é negativo, menor do que zero, a concavidade é para baixo. Aí eu posso observar, x1, antes de x1, negativo, quer dizer que é menor do que zero. Depois de x2, negativa, quer dizer que é menor do que zero. Quer dizer que antes de x1 é decrescente, depois de x2 é decrescente. Entre x1 e x2 é positivo, maior, né, do que zero. Então é crescente. Então a gente observa aqui, nesse intervalo aqui, a minha função é esse segundo caso aqui, porque o A é negativo. E a gente consegue visualizar bem. Professor, essa parte aí que está em positiva, ela representa que parte dessa função?
quando aqui for positivo. Aí eu quis mostrar os dois lados, né? Nesse Não, mas eu caso tinha aqui, falado aí sobre concavidade. Falei a outra que era para baixo, o senhor disse que era para cima. Aí essa parte, como é que se dá o esse daqui nome? é para cima. Oi? Aí como é que se dá o nome dessa parte aí que está acima da reta? Não, a abertura é chamada concavidade. E Sim, essa o parte fundo. aqui, o fundo, é chamado de convexidade. Isso, Então, era aqui isso, ele eu é estava querendo côncavo saber. para cima, côncavo para baixo. Convexo para cima, convexo para baixo. A gente trabalha com a concavidade, com a abertura. Abertura para cima, abertura Uhum. para baixo. Aí aqui eu vou observar aqui, ó, e quando A for maior do que zero, a concavidade é para cima. Não é esse caso. Esse caso aqui, ó, o valor de A é isso aqui, ó. A gente viu agora há pouco ali calculando o valor de A. Ele é negativo. Então é isso aqui. Aí o x1 é menos 132,64. O x2 é 187,1. Então, se a gente observar aqui, antes do x1 aqui, ó, ele está negativo. E depois do x2 também. Isso quer dizer que antes do x1 e depois do x2, eles são decrescentes. Entre o x1 e o x2, entre esses dois valores, ele é crescente. Então, é o que a gente conclui aqui dentro desse intervalo, do que é crescimento e decrescimento. Tá certo? Eu vou mostrar com o gráfico também. Isso aqui não é o gráfico, isso aqui só está mostrando onde a função é crescente ou decrescente. Semelhantemente, para analisar a segunda variável, né, deve-se encontrar a raiz, ou seja, o P duas né, sendo igual a zero. Então, eu vou derivar aqui pela segunda vez, aqui. Isso é zero, a derivada de x é 1 vezes esse valor é esse, e aqui vai ficar 2 vezes esse valor. Né? Se o P duas linhas de x vai ser zero, então essa função aqui também vai ser zero. Então, vou ter isso aqui. E aí, eu posso estar simplesmente colocando aqui para o outro lado esse outro valor, né? Positivo, vai para o outro lado fica negativo. Substitui, né? Então, esse valor aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Né? E menos por menos, fica mais. Aí eu vou ter 27,229 ppm de fósforo. Ou seja, né, isso indica que essa quantidade de fósforo é onde se cresce mais rapidamente. Então, quando eu aplico aí a segunda derivada, é o ponto que ele cresce mais rapidamente. Essa quantidade de fósforo, tá certo? É onde você vai ver aqui no gráfico, que também é onde ele mostra a mudança da concavidade da função. Tá certo? E aí você vai ver que antes, né, quando o x, antes desse valor, a concavidade é para cima e depois desse valor, né, a concavidade é para baixo. Vou mostrar aqui. Aplicando aqui, ó, o valor encontrado, aí eu vou ter aqui o ponto 8,44, quando peguei a função e apliquei o valor encontrado aqui da segunda variável, da segunda derivada. Olha aqui, ó. Esse é o ponto aonde ele muda a concavidade, ó. Tá vendo? Aqui antes a concavidade tá para cima, ó. E nesse ponto aqui é o ponto de inflexão. É quando a segunda derivada é igual a zero. Quando a segunda derivada é maior do que zero, aí vai me dar um ponto de... A concavidade é para baixo, né? Maior do que zero. Aí vai me dar um ponto. Aliás, concavidade para cima, vai me dar um ponto de mínimo. E quando menor do que zero, concavidade para baixo, vai me dar um ponto de máximo. E quando é igual a zero, ele me dá o ponto de mudança de concavidade, que é chamado ponto de inflexão. Esse 6,7237 é o valor de D, né? Aqui, é onde ele corta o eixo do Y, nesse valor, né? Quando tudo é zero aqui, o PX é esse valor. A gente sempre falou sobre isso.
Agora, uma coisa interessante nessa questão é que a gente está falando de uma questão aplicada à matemática. Nesse caso aqui, ó, se é uma questão aplicada à matemática, como nós conseguimos ver, não nos interessa esse valor. Por quê? Porque não existe quantidade de fósforo negativa. Quantidade de nutrientes é sempre ou não tem, que é o zero, ou se tem, é um número positivo, né, que é quantidade, né, 1 quilo, 2 quilos. Você não vai ter no solo -1, -2, -3 ppm. Você tem ou não tem, né? Se não tiver, é zero. Vai precisar 0 ppm, quer dizer, não tem fósforo. Tá certo? Não tem negativo. Então, nesse caso aqui, se eu fosse mostrar esse meu gráfico, ele teria que estar assim, ó. Por quê? Matematicamente, esse primeiro aqui está válido, mas agronomicamente é esse gráfico que representa, é só a partir do zero. Vai de 0 até 210, que é até o que nosso experimento demonstrou. Então, aqui esse gráfico é o gráfico gerado pela função, por essa função. No entanto, o que é de nosso raciocínio é isso aqui, ó. Tá bom? Vamos estudar aí ponto de máximos e ponto de mínimos. Tá certo? Vamos ver aí. Sabe-se que o significado geométrico da derivada de um ponto e a medida do coeficiente angular ou da inclinação da reta tangente é a curva, é o que nós chamamos de ponto de máximo e ponto de mínimo, ou pontos críticos de maneira geral, né? Então, nesse caso aí, quando a gente faz essa análise, a gente observa que quando a reta ela chega na inclinação zero, aí você encontra aí um ponto máximo ou encontra um ponto mínimo, quando a reta está na sua inclinação zero, que é chamado ponto crítico. A gente pode observar justamente se há um crescimento ou decrescimento nessa questão. Vou mostrar aqui os gráficos. Observe esses dois gráficos aqui. Uma função quadrática, só tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Se a concavidade for para baixo, isso quer dizer que o valor de A aqui é negativo e tem um ponto de máximo. Se a concavidade fosse para cima, o valor de A seria positivo e teria um ponto de mínimo. Tá certo? Aqui também, ó, quando é uma função cúbica, eu tenho duas concavidades, né? Ponto de mínimo, ponto de máximo. Eu tenho aqui um ponto de mudança, né? Um ponto de mudança qualquer, que é a mudança de concavidade. Então, se eu tiver os dois valores de x, eu já vou ter aqui um ponto de mudança. É quando a segunda derivada lá dá igual a zero. Para calcular o x1 e o x2, é a primeira derivada que você calcula e encontra a raiz. Se eu substituir esses valores na segunda derivada, aí eu encontro se ela é de máximo ou de mínimo ponto. Tá certo? Então, ele diz isso. Considerando-se que uma função f de x definida no intervalo d qualquer, onde o x pertence ao domínio e f1' igual a zero, olha o que ele diz aí, a primeira derivada é igual a zero, x é chamado de ponto crítico ou ponto estacionário. Então, a gente já vê que quando eu coloco a primeira derivada é igual a zero, então se eu resolver aquela equação vai me gerar um valor de x, ou dois valores, né? Depende da função, ou três, vai me dar a função. Esses valores são chamados de raízes, tá certo? E aí essas raízes é que vai dizer aonde é que são os pontos. O que é que a gente vai fazer? Para encontrar os pontos críticos, né, nos quais a derivada significa que ela é nula, ou seja, que passa ali naquela reta tangente, como nós já havíamos falado. Então, são pontos próximos ali ao ponto crítico que tem a variação nula, ou aproximadamente nula, podemos assim dizer. Tá certo? Geometricamente, esse ponto é definido como o ponto crítico de máximo ou de mínimo, né? É o que analisa a concavidade da função. Se é côncava para cima, é ponto de mínimo. Se é côncava para baixo, é ponto de máximo. Ou seja, se a abertura dela está para cima, eu vou ter ponto de mínimo. Se a abertura dela está para baixo, eu vou ter ponto de máximo. E a gente vai ver dessa forma aqui, ó. Então, vamos observar. Se o valor de x qualquer que pertence ao domínio é um ponto crítico, isso quer dizer que a primeira derivada é igual a zero. Então, eu vou ver nessa questão como é o comportamento da segunda derivada. Então, se a segunda derivada for maior que zero,
a função tem concavidade para cima. Então, se a segunda derivada for positiva, a concavidade é para cima, né? Logo, é ponto de máxima. Epa, não. Esse caso é ponto de mínimo. Foi um erro digital aqui. Esse negócio de copiar e colar, a gente comete esses deslizes. Deixa eu consertar. Tá vendo a aula assim? Ainda bem que a gente vai lendo, né? E vai. E cadê a questão? Mínimo. Pronto, consertado. Então, tá aqui. Se a segunda derivada é maior que zero, a concavidade é para cima e o ponto é de mínimo. Se a segunda derivada é menor que zero, a concavidade é para baixo e o ponto é de máximo. E se é igual a zero, né? Então, nesse caso, não tem ponto de máximo nem de mínimo, mas tem a mudança de concavidade. Então, o ponto de inflexão é o ponto de mudança da concavidade. Tá certo? Vamos responder aí essas duas questões. Será que vocês conseguem fazer alguma coisa? Querem que eu faça? E deixe essa quarta para vocês fazerem? Passa aí, professor, para nós ver. Pronto. Então vamos lá, vamos para a primeira. Encontrar e classificar os pontos das funções abaixo. Bem, então vamos lá, né? Primeira coisa a fazer é encontrar o ponto crítico. E para encontrar o ponto crítico é através das raízes. E as raízes a gente encontra quando a primeira derivada é igual a zero. Então, eu vou calcular aqui a primeira derivada, né? F de x é igual a x ao cubo menos 9x ao quadrado menos 48 mais 48x mais 52. Derivando vai ficar 3x ao quadrado menos 18x menos 48 e 52 vai dar igual a zero. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Essa é a derivada. Se para eu encontrar as raízes, o f de x tem que ser igual a zero, então essa função aqui vai ser igual a zero. Não vai ser mais ou menos o que a gente acabou de fazer com aquela outra função. Então, tá aí, ó. 3x ao quadrado menos 18 mais 48 igual a zero. E aí, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Você substitui aí na função, na equação de Bhaskara,
x menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Vamos responder, né? Passo a passo. Substituindo os valores. Quando a gente substitui, aí a gente vai ter menos por menos dá mais 18. Quando você faz essa operação aqui dentro, vai dar 900. E 2 vezes 3 dá 6. Raiz de 900 é 30. E aí a gente vai fazer o x uma linha sendo 18 mais 30 e o x duas linhas 18 menos 30, né? Então 18 mais 30 dá 48, dividido por 6 dá 8. E 18 menos 30 dá menos 12, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior é 30, é menos. Menos 2 dividido por 6 dá menos 2. Ou seja, as minhas raízes é x1 igual a menos 2 e x2 igual a 8. Observe, eu chamei de x1 e x2, não é x uma linha e x duas linhas, são coisas diferentes. O x1 é o menor valor da raiz e o x2 é o maior valor. Às vezes, o menor valor é o x1, x uma linha, e o maior x duas linhas. E aí combinam. E às vezes não, como é esse caso. Então aqui a gente tem que o x1 é menos 2 e o x2 é 8. Então, x1 é o menor valor, o x2 é o maior valor. São diferentes de x1 linha e x2 linha. Tá certo? Só para que possa entender. Peraí, já tem minhas raízes aí. Ó. Então, se eu tenho uma raiz, essas raízes aí já me indicam qual é o meu ponto crítico. Qual vai ser o ponto crítico? É quando eu substituo ela na segunda derivada. Então, eu vou derivar a segunda vez aquela função lá. Então, eu já tenho a minha função derivada, x uma linha igual a 3x ao quadrado menos 18 menos 48. E aí eu vou fazer a minha segunda derivada. F duas linhas de x. 2 vezes 3 dá 6, x. Menos 18x, a derivada de menos 18x é menos 18. E a derivada de menos 48 é zero. Então, aí, ó, se eu pegar esse valor agora aqui, ó, as raízes lá e substituir, ó, foi menos 2 e 8. Então, eu vou substituir aqui para x menos 2 nessa função. Quando eu substituo, ó, no lugar do x eu botei menos 2, vou resolver. 6 vezes menos 2 dá menos 12. E menos 12 menos 18 dá menos 30. Então, 6 vezes menos 12 menos 18 dá menos 30. Olha aí que a segunda derivada aí é negativa. Ou seja, a minha segunda derivada é menor do que zero, num ponto ou na raiz menos 2. Então, se ela é menor do que zero, o meu ponto aí é um ponto máximo. Tá certo? Porque se a segunda derivada for menor que zero, a concavidade é para baixo. A concavidade é para baixo. Eu tenho um ponto de máximo. Né? E o ponto? Aí eu vou pegar o ponto aqui e substituir na minha função geral. Né? Eu tenho minha função geral e aí eu posso estar substituindo o meu ponto na função geral. Vou colocar aqui a minha função geral.
Então, tá aqui, vou pegar esse ponto e vou substituir nessa função geral. Então, olha, substituindo, tá certo? Eu posso estar substituindo aí tranquilamente essa função para frente aqui, só para mostrar. Substituindo, tá vendo aí? Tá. Calculando isso aí, ó. Então, quando o f de x de menos 2 na minha função geral, o ponto vai ser 104. Posso fazer a mesma coisa para o f de 8. Quando for f de 8. É a mesma coisa. Vou substituir, tá certo? Então, substituindo aí f de 8. 6 vezes 8, menos 18. Vou ter aqui f de 8 igual a 30. Se é igual a 30, a gente já vê aí que o 30 é maior que zero. Se é maior do que zero, a gente tem um ponto de mínimo local, né? Quando é positivo, aí vai ser um ponto de mínimo local. Tá certo? Se eu pegar esse mesmo 8 aí e substituir na função, né, no f de x, então eu vou ter aí, ó, o f8, né, de x, substituindo, eu vou ter aqui, deixa eu botar aqui na... Substituindo, eu vou ter aí, ó, o f de 8 é menos 396. Certo? Em resumo, eu posso resumir isso aqui. O ponto de inflexão, né? Efetuando a segunda derivada, eu vou encontrar o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é quando a segunda derivada é igual a zero. Então, eu vou igualar a zero a segunda derivada. Se ela dá igual a zero. Então, se eu tenho f duas linhas de x igual a 6x menos 18, e o f de linha é igual a zero, o f duas linhas de x é igual a zero, então 6 menos 18 é igual a zero. Né? Passando para o outro lado, 18, 6x menos 18 igual a zero, passando para o outro lado, 18 fica 6x igual a 18, x é igual a 18 dividido por 6, e x é igual a 3. Então, meu ponto de inflexão é no x igual a 3, no x igual a 3. Né? Se eu pegar esses 3 e substituir na minha função lá geral, eu vou ter aí o ponto, né, a coordenada, valor de x e de y, ou de f de x, né, no ponto igual a 3, meu ponto de inflexão.
Eu posso, se eu quiser substituir na segunda derivada aqui, esse valor, aí eu comprovo que ele dá zero mesmo, né? Claro e evidente, só para comprovar. Aí, ó, substituindo, o F', o F duas linhas de 3 é igual a zero. Então, o x no ponto 3. Isso comprovando que o meu ponto é de inflexão. E substituindo na função, né, na função geral, como nós já tínhamos visto. Então, vou ter aqui calculando esse valor, o f de 3 é menos 146. E aí eu posso resumir esses 3 pontos. Para o x menos 2, o f de x deu 104. Para o x igual a 8, o f de x deu menos 396. E para o x igual a 3, o f de x deu menos 146. Então, a gente pode observar aí, tá certo? Que os pontos críticos são menos 2 e 104 é um ponto máximo. Você vê que o valor de y aqui é o maior valor que tem. É o valor de y que vai estar na linha vertical. Então, vai estar no ponto máximo. O de x é menos 2. 8 menos 396 é o ponto de mínimo. E o ponto de inflexão é um ponto entre os dois, né? Tanto o valor de x quanto o valor de y fica entre os dois, que é o ponto de mudança da concavidade. Então, vai estar aqui entre o menos 2 e o 8, que é o 3, e vai estar entre 104 e menos 196, que foi o 146. Tá certo? Eu vou mostrar isso aqui, ó, num gráfico aqui, ó. Olha aqui como está o gráfico. A gente consegue visualizar bem, ó. Ponto de máximo, aqui é menos 2, ó. Menos 2. 104, ó, um pouquinho mais que 100 aqui, ó, 104. Né? Ponto de máximo. Tá? Ponto de mínimo, 8. Olha aqui, ó. 8. Menos 396, ó, o y aqui, ó. Mínimo. E o ponto de inflexão é 3. Aqui, menos 146. O ponto de inflexão está aqui. Observe que daqui para cá, a concavidade está para baixo. Ponto de máximo. Daqui para cá, a concavidade está para cima. Ponto de mínimo. Naquela primeira análise lá, nós vimos que antes do menos 2, a função era crescente. Olha, antes do menos 2. Entre o menos 2 e o 8, a função era decrescente. Observa aqui, ó. A gente consegue visualizar. Ó. E depois do 8, a função voltava a ser crescente. Então, a função era crescente antes do menos 2 e depois do 8. E é decrescente entre o menos 2 e o 8. O gráfico a gente consegue ver justamente o que mostra quando a gente deriva. Facinho. A letra B. G em função de t é igual a t ao cubo mais 3. Vou fazer o mesmo caminho. A gente vê que é uma função cúbica, só que é uma função cúbica incompleta. Então, vou fazer o mesmo caminho. Então, para encontrar os pontos críticos GT, eu vou encontrar as raízes, né? E o G, uma linha de t igual a 0. Então, derivando aqui, ó, derivada de GT é G, uma linha t igual t ao cubo, a derivada é 3t ao quadrado. E a derivada de 3 é 0. Então, fica 3t ao quadrado. Sendo a primeira derivada aqui igual a 0, então 3t aqui, que é igual a derivada de t, vai ser igual a 0. Então, 3t ao quadrado igual a 0. Resolvendo essa equação, eu já sei que o t é 0, né? Porque quando está 0 aqui, está multiplicando, está ao quadrado, dá tudo 0. Mas eu vou fazer o passo a passo para que vocês possam ver. Ó. Tá certo?
voltando aqui, né? Então, t ao quadrado é igual a zero, né? Se eu tenho 3 vezes t ao quadrado, passa para o outro lado, fica 0 dividido por 3, né? Que é zero. O t ao quadrado, eu passo o quadrado para o outro lado, vai ficar raiz, né? Se t ao quadrado vai ser raiz quadrada, então t é igual a raiz quadrada de zero, e a raiz de zero é zero. Eu posso saber disso aí só em olhar logo no início, logicamente, né? Mas se quiser fazer o passo a passo, tá aí também, passo a passo, tá bom? Logo, a raiz de t é igual a zero, né? Então, vou para a segunda derivada, mesmo jeito. O t no ponto de flexão, segunda derivada de 3t vai ser de 3t ao quadrado vai ser 6t. Aí o g' de t é igual a zero, g duas linhas, então vai ficar 6t igual a zero, a mesma coisa, né? O passo a passo, t é igual a zero dividido por 6, t é igual a zero. Então, substituindo essa raiz aí no ponto, então, para todo t é igual a zero, eu vou ter na segunda derivada de 6 vezes zero dá zero, né? Se dá zero, eu tenho aí o quê? Ponto de inflexão. Então, observe que eu nem tenho um ponto de máximo e nem tenho um ponto de mínimo nessa função. É uma função cúbica, mas eu não tenho nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Eu só tenho um ponto de inflexão, né? E se eu quiser saber aonde é só eu substituir, aí eu vou saber qual é o ponto. Eu já sei que o x é zero. Quando eu substituo na função original, gt igual a t ao cubo mais 3, aí eu vou ter, ó, que vai ser 3. Então, quando o x for zero, o y é 3. Então, o meu ponto crítico aí, ó, é um ponto de inflexão entre 0 e 3. Tá certo? A gente pode ver aqui nesse gráfico aqui, ó. Aqui, ó. É o ponto de mudança concavidade. A concavidade aqui está para baixo. Quando chega aqui no 3, ele muda para cima. Tá vendo? Muda para cima. Não tem ponto de máximo e nem tem ponto de mínimo. Quando ele chega aqui próximo ao 3, ele já muda a concavidade e vai para cima sem mostrar ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Esse é o gráfico dessa função. Tá certo? O exemplo quarto, que é uma aplicação aí nas agrárias. Eu vou responder. E aí, amanhã vocês ficam livres aí para ter um exemplo aplicado também, para depois não... Vai ter na prova mesmo um exemplo aplicado, então pelo menos vocês têm a resposta. Considerando a função que descreve a densidade volumétrica de um solo, D em função de P, né, miligrama por metro cúbico, em diferentes alturas do perfil do solo, M, que vai de 0 até meio metros, né? O X está variando de 0 até 50 centímetros, que é 0,5 metros. Dada pela equação funcional abaixo, enquanto os pontos críticos e de inflexão, classificando-os. E faço o gráfico, né? Que eu vou fazer o gráfico mesmo. Eu não botei na questão, mas vamos fazer o gráfico. Na prova eu posso pedir. Então, a primeira coisa a fazer, ó, do mesmo modo que eu já fiz a anterior, é encontrar o ponto crítico da função dp. E para isso eu tenho que encontrar as raízes. E para encontrar as raízes, eu tenho que derivar a função e igualar a zero. Então, eu vou derivar essa função aqui, né? A derivada de 1,14 é zero. A derivada de 3,17p é 3,17. A derivada de menos 17p ao quadrado, 2 vezes 17 dá 34, então vai ficar menos 34p. E a derivada de mais 25,71p ao cubo vai ficar 3 vezes 25,71. Acho que vai dar 77, acho que é 77,3, uma coisa assim. Vamos ver. P ao quadrado. Olha aí, 77,3 P ao quadrado. Pronto. Derivei essa função. A derivada, eu vou dizer que ela vai ser igual a zero. Se essa derivada aqui é igual a zero, essa função aqui também é igual a zero. Então, se essa função aqui é igual a zero, e eu observo essa função ela é uma função do segundo grau, que ela tem o valor de A, o número que está com P ao quadrado, o valor de B, o número que está com P, e o valor de C, que é o termo independente, né? Está igual a zero. Então, aqui, o valor de A, 77,13, valor de B, menos 34, e valor de C,
3,17. Substituindo aqui na variável P, né? P é igual a menos B mais ou menos A de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Né? P é a variável, né? Então, no lugar do X aqui, eu botei o P. A gente calcula, né? Do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco. Substitui. Então, substitui aqui no lugar do B, menos 34. No lugar do B, no lugar do A. No lugar do C, no lugar do A. Substituir. Faz a operação, menos por menos dá mais, 34. 2 vezes 77,13. Multiplica isso aqui. Resolve aqui o delta. Aí eu vou ter que o P é igual a 34, mais ou menos, raiz quadrada de 177,99. Dividido por 154,26. Que é o 2 vezes 77,13. Tirou a raiz, dá 13,341, aproximadamente. Então, o P1 a linha eu vou somar, o P2 linhas eu vou subtrair. Então, o P1 a linha, 34 mais 13, dá 47,341, dividido por 154,26, dá 0,307. E o P2 linhas eu subtraí, 34 menos 13,341, dá 20,659. Ao dividir, está 134. Então, as minhas raízes, né, P1 e P2, é 0,134, que é o menor, né? E o P2, 0,307. Aí eu vou substituir essas raízes na função segunda derivada. Com isso, eu vou saber se essa função ela é ponto de máximo. Aliás, se cada um desses pontos aí, o P1 é ponto de máximo ou de mínimo, o P2 do mesmo jeito, são ponto de máximo ou de mínimo. Ou ponto de inflexão, né? Se der zero, né? Se der zero, é um ponto de inflexão. Então, efetuando aí a segunda derivada e substituindo a raiz encontrada, a gente vai ter aí, né, substituindo, aliás, derivando aí, derivada de 3,17 dá zero. A derivada de 34P é 34, vai ficar menos 34. E 2 vezes 77,13 dá 154,26, né? Aí. Segunda derivada. Tá certo? Para P igual a 0,134, que foi o P1, substituindo aqui na segunda derivada, eu vou ter, né, substituir, multiplicando esses dois valores, menos 34, eu tenho aí menos 13,33. Negativo. Logo, se esse valor é negativo, né, é menor do que zero. Se é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, esse meu ponto aí é um ponto de máximo local. Tá certo? Aí eu vou também substituindo na equação geral, né, na equação primeira, o 0,134. Tá certo? Substituir aqui, então eu vou ter D é igual a 1,321. Simples assim. Para o P 0,137, 307, substituindo na segunda derivada, tá? Segunda derivada, o valor deu 13,36. Isso quer dizer que a segunda derivada aqui é maior do que zero, é positiva. Se é maior que zero, meu ponto é um ponto de mínimo local. Né? E se eu substituir na minha função principal, substituindo aí os valores, eu vou ter um D de 0,307 igual a 1,255. Se eu quiser saber ainda qual é o meu ponto de inflexão, na segunda derivada aqui, que a gente encontrou, eu vou colocar o D duas linhas de P igual a zero. Olha, quando eu coloco, aí eu vou ter aqui, encontrar a minha segunda derivada. Passa esse valor para o outro lado, o menos 34. O P vai ser igual a 34 dividido por 154. Logo, meu P vai ser igual a 0,2204.
Substituindo o P aí, que é o meu ponto de inflexão, na segunda derivada vai dar zero, né? Aproximadamente zero, vai depender de quanto arredondado foi. Então, quando eu substituo aí, ó, dá aproximadamente zero, só para confirmar, mas nem precisa fazer esse cálculo aqui de substituição. Tá certo? É só confirmando que quando eu substituo esse valor aqui dá zero, e tem que dar zero porque é o meu ponto de inflexão que eu estou calculando, né? Então, é só uma prova aí. Ponto de inflexão. Se eu pegar esse 0,2204 e substituir na minha função principal, aí eu vou calcular e encontrar qual é o meu DP, né, de 0,2204, tá certo? Que vai ser a minha função principal. Então, vou ter isso aqui, ó. Esse tema aqui, a gente está trabalhando com isso, então vou deixar ele de fora. Então, vou ter aqui meus pontos críticos. 134, o valor de TP, o valor de P 0,134, o valor de DP 1,321. 0,307, valor de P, valor de P 1,255. Ponto de mínimo. 0,2204, 1,228 dp, ponto de inflexão. Então, ponto máximo, ponto mínimo, ponto de inflexão. Consegue ver aí tranquilamente. Se eu for marcar isso aqui no gráfico, fica simples, né? O valor de X está indo aqui de 0 até 0,4, né? Tem 0,307 até 0,3, mas vamos estar aqui até 0,4, certo? Ele aqui é crescente, chega no ponto máximo, meu ponto máximo aqui é 0,134, aí. Então está mais ou menos aqui, e 1,321, valor de dp, concavidade para baixo, ponto de máximo. Aqui a mudança da concavidade, ponto de inflexão, 0,22 está aqui, e 1,288, mais ou menos aqui. Ó. Ponto de inflexão, mudança de concavidade para baixo, agora mudou concavidade para cima. E aqui o ponto de mínimo, que é 0,307 e 1,255, mais ou menos aqui. Ponto de mínimo. Então é possível fazer tranquilamente o gráfico, né? A gente consegue fazer bem. Tá bom? E para a gente é isso. Desejo aí Foi bom revê-lo por esse semestre. Né? Olha. Tá rico, quem diz. Vou pegar no próximo também. Espero que não vejo mais vocês, né, agora. E vocês tenham sucesso aí, que sejam aprovados no cálculo. Ô, professor, e a nota da B1, hein? Vou passar, sexta-feira eu estou passando tudo para vocês. É porque a gente queria saber como é que está a situação, se está muito péssimo. Até porque sexta-feira eu preciso passar para todo mundo, para poder, na segunda-feira, fazer a reavaliação, né? Mas espero que vocês passem direto. E quem fizer a reavaliação, por favor, não vá para a final. Eu sei que, às vezes, a gente relaxa um pouquinho aí, pode ir para uma reavaliação, mas não vá para a final, tá bom? Então, seria isso aí, gente, que nós temos para apresentar a vocês durante esse cálculo 1.